Ora, essa questão número 6 diz assim: a empresa de energia elétrica de uma cidade oferece dois tipos de sistema de distribuição, o monofásico e o trifásico. O quadro a seguir tem os preços de detalhamento, valores cobrados dos dois temas. Então, veja, eles têm uma taxa fixa no plano básico mensal de R$ 27,60, ou de R$ 27 fixo, e vai incluir num pacote mensal de 60, né? Então, inclui até 60 kWh. O que passar disso, né? Ele vai dizer aqui, ó, o custo acima do plano básico mensal custa R$ 1,2. No sistema trifásico, você tem R$ 90, e aí vai até 90, né, o quilowatt-hora, e o que passar disso, 0,75. Aí ele vai dizer que uma família utiliza em sua residência de monofásico, gastou no último mês com energia elétrica um total de 87. Então, beleza, o que é que eu já posso me situar? Dentro dessa situação, a gente tem que ela teve um sistema monofásico, então, que é descrito por essa primeira parte aqui da coluna, né? E que a gente pode ver o quanto ele teve o quê? De gasto por quilowatt-hora, não é isso? Se ele me deu o preço, eu posso ver o quanto ele gastou. Aí eu vejo o que ele vai falar agora. Sabe-se que existe um determinado consumo de energia em que o valor gasto em real é o mesmo que em ambos os sistemas, a partir daí é mais barato, o sistema utilizado trifásico. Como deseja utilizar o sistema monofásico, então ele irá avaliar o aumento máximo que pode ocorrer do consumo mensal em quilowatt-hora de maneira mais utilizando mais barato, for mais barato. Então, o que é que a gente entende por isso? Veja, o trifásico, ele gasta R$ 90, independente do que aconteça. Não é isso? Quer dizer, até 90, né? Mas aí ele vai ter uma mudança depois de 90. E o outro até 60. Do 60 ele vai aumentando. Então, se a gente fosse analisar os gastos que a gente teria, a gente pode afirmar que o trifásico, ele seria mais caro. Mas a partir do consumo que você vai passando, né, você vai passando o quanto você passar de consumir além do plano mensal, o monofásico paga 1,20 e o trifásico 0,75. Então, por você estar pagando mais pelo monofásico do quanto passou do plano mensal, vai chegar um momento que você vai consumir uma certa quantidade em que o monofásico vai consumir mais do que o trifásico, porque ele cresce mais do que o trifásico, no quanto ultrapassou o seu limite mensal. Beleza? Então, o que é que acontece? Ele quer saber até quanto ele vai poder usar o sistema monofásico sendo o mais barato. Então, primeiro é interessante você descrever as duas equações. Então, você tem o y, ele pode ser descrito como não é um valor fixo, então 27 é um valor fixo, e aí ele tem um gasto de mais 1,20 para cada o quê? Para cada valor que passou de 60. Então, como é que a gente descreve o quanto ele passou de 60? Veja, o quanto ele passou de 60, a gente pode descrever sendo x menos 60. Não é assim que a gente pode escrever? Então, quando eu tenho um sistema monofásico, eu posso pensar que a descrição dele seria um valor fixo mais 2,20 do que passou de 60. Então, como é que eu descrevo quanto passou de 60? X menos 60. Beleza? Então, o que é que vai acontecer agora? Ó? Quando a gente fosse olhar para o outro, a ideia seria o quê? 90 mais 0,75 e x menos 90. Qual é a intenção da gente? Quando a gente está no cálculo que envolve funções, um sistema muito comum da gente resolver é igualando as situações, igualando as duas equações que ele vai formar. Dentro disso, imaginando a situação que a gente já tinha comentado, eu posso pensar que esse momento em que eles vão ser igual é que ele teria o mesmo gasto. E dali em diante, como ele vai gastar mais com o monofásico,
seria até onde ele seria mais barato com monofásico. Então deixa eu puxar aqui do lado um pouquinho. Então eu vou igualar as duas equações. Eu vou dizer que 27 mais 1,2 60, x menos 60 tem que ser igual a 90 mais 0,75, deixa eu jogar mais para daqui, e x menos 90. O que é que a gente faz agora? Ó? A gente vai jogar aqui, e aqui, jogar aqui, e aqui. Então ficou 27 mais 1,2 menos 72, 90 mais 0,75 x, né? Menos 3 quartos seria 67,5, né? Se eu fizesse vezes 3 quartos, dividir por 4, multiplicar por 3, 67,5. Aqui eu só esqueci do x, né? Então, o que é que eu vou ter que fazer agora? Vou organizar, né? Vou passar a letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou deixar desse lado da equação as letras. Então, vou passar para lá, vai ficar 1,2x. Não está mais 75, 0,75, vai ficar menos 0,75 é igual a x. Estava menos 72, né? Deixa eu só repetir o que já estava aqui. Estava menos 72, fica mais 72. E estava mais 27, fica menos 27. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer 90 menos 67,5 mais 72 menos 27. Então, isso tudo aqui deu 67,5. E quando a gente fosse tirar 1,2 de 0,75, isso daqui vai ser igual a 0,45x, beleza? Esse x vai passar dividindo, então eu vou fazer 67,5 dividido por 0,45, x vai ser igual a 150, beleza? Aí veja, x é 150. Daí em diante, o gasto que ele vai ter vai ser mais caro que o monofásico. Então, se ele quer saber até quanto ele pode, com o último que ele teve de gasto, né, que foi quanto? 67, qual é a intenção da gente? O monofásico, a gente descreve ele sendo 27 mais 1,2 x menos 60. Isso é o monofásico. Quando ele gastou 87, ficaria assim, ó, x menos 60. Vou passar o 27 para lá subtraindo, vai ficar 60, vai ser igual a 1,2 vezes x menos 60. Você pode multiplicar aqui, né, direto, se você quiser ir fazer depois do jogo, ou você pode passar esse 1,2 direto para lá, ó, ficaria que 60 dividido por 1,2. 60 por 1,2 eu posso pensar o seguinte, ó. Posso pensar em colocar um zero e tirar um aqui de baixo. Então, quando eu fosse ver aqui, isso daqui dá 50. Então, ficaria x menos 60 igual a 50. X vai ser igual a 110. O que é que a gente pode pensar mais? Se a gente tinha 110, foi o que a família gastou, o que ele vai poder gastar a mais até chegar nos 150, que é o limite, seria 40 kWh. Então, a nossa resposta teria que ser 40, né? Cadê? De 150 para 110, essa diferença de 40. Gabarito aqui na letra D de dado.